Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma história de terror. E sem muita enrolação, peguem seu fone e venham comigo. Era por volta das 4 da manhã quando eu escutei o gato miando na porta do meu quarto. Ignorei e voltei a dormir. No dia seguinte, foi o cachorro arranhando a porta e chorando, querendo que eu abrisse a porta. Isso foi durante a tarde e eu também ignorei. No dia seguinte, era de manhã e eu estava escutando a minha mãe implorando para que eu abrisse a porta e deixasse ela entrar no meu quarto. O mais chato disso tudo é que não tem um horário certo para essa coisa vir. E o pior é que ela consegue imitar a voz exatamente igual, seja da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos ou da minha namorada. Mais um dia chegando e dessa vez essa coisa tá imitando a voz da Thay. A Thay era a minha melhor amiga. Ela passou vários dias comigo, dias bons, dias ruins, estava sempre do meu lado. E então, decidi responder a essa coisa dessa vez. Você pode ficar tentando por quase 3 séculos. Tenho água e comida aqui que vai durar todo esse tempo. A resposta dessa coisa não demorou muito a vir. E dessa vez, ela não tentou imitar a voz de alguém que eu conhecia. A voz estava totalmente diferente, sombria e macabra demais. Você está sendo mais persistente que cada um deles. Quer desistir logo? Eu posso fazer isso a sua vida inteira. Não preciso de 3 séculos. Só preciso que você desista logo. Eu sabia que eu não tinha comida nem para metade de um dia. Eu só tinha metade de uma barra de chocolate e metade de uma garrafa pequena de água. E o cheiro que tá no meu quarto tá extremamente ruim. Eu não posso nem fazer minhas necessidades em um banheiro. Tomar banho, escovar os dentes. Já fazia o quê? Um mês e meio, ou 2, eu não lembro mais. Bom, eu sei que já faz muito tempo que eu tô aqui. E mesmo com esse cheiro horrível que tá no meu quarto, o cheiro que vem daquela coisa lá do lado de fora é ainda pior. Mas não é apenas o cheiro. Aquela coisa imitando as pessoas que eu conheço, isso me deixa realmente perturbado. Durante o dia, ele se passa por carteiros, gatos, pessoas aleatórias, pessoas que eu só vi uma vez ou outra na vida. Mas durante a noite, ele imita pessoas próximas: pai, mãe, namorado, namorada, filho, filha. Essa coisa deve ter pegado cada um deles. Famílias inteiras sendo levadas. Eu não sei o que é isso e também não quero descobrir. Eu tô pensando em pular a janela, mas eu sempre perco a coragem porque quando eu abro as cortinas, eu vejo aquele montoeiro de gente lá fora, olhando pra mim, apenas esperando que eu abra a porta ou que então eu abra a janela para que eles possam entrar. Vamos, cara. Abre a porta. Sou eu. Prometo que vai ser rápido. Igual como eu fiz com todos que você conhece. Eu prometo que com você vai ser muito mais rápido. Você acredita em mim, não é, filho? Eu estava assistindo um canal de desenho com meu filho. O meu filho adora desenhos como Mickey e Bob Esponja. Sabe, desenhos que são do estilo Disney, aquele desenho alegre e feliz. Começou o anúncio do próximo episódio. Na imagem tinha o Mickey e o Pato Donald, e o título era A Vingança de Mickey. Eu reparei que os traços do desenho talvez fossem bem antigos, ou talvez um novo estilo de animação que eu ainda não tinha visto ou não conhecia. Logo após ver o Mickey na capa, meu filho ficou muito empolgado e pediu que eu deixasse ele ver o desenho. Já era bem tarde e ele teria aula no dia seguinte, então eu permiti que ele assistisse apenas aquele episódio. E que assim que terminasse, ele iria direto para a cama. Ele assinou com a cabeça que sim, então eu deixei o meu filho na sala com a TV ligada. Eu fui até a cozinha para preparar algo para me comer. E enquanto preparava um pão com algumas coisas que eu tinha na geladeira, notei
alguém no meu quintal. Pela janela da cozinha, eu reparei que realmente tinha alguém fantasiado de Mickey. No momento, subiu um calafrio pela minha espinha. Quando eu ouvi o meu filho gritando, dizendo que o Mickey era mau, que o Mickey era mau, foi como se houvesse um estalo bem alto na minha cabeça. E eu entrei em desespero. Corri até a sala para ver o que estava acontecendo. Meu filho estava encolhido no canto do sofá, dizendo que o Mickey iria pegá-lo. O Mickey iria pegá-lo, igual pegou o Donald. Naquele momento, eu fiquei espantado quando olhei para a televisão e vi o Mickey com uma cor totalmente diferente. Era como se ele tivesse uma cor oposta à sua, e nas suas mãos a cabeça do Pato Donald, e na outra havia a cabeça de uma pessoa com os olhos arrancados. Naquele mesmo momento eu desliguei a televisão. Eu tinha que cuidar do meu filho, deixar ele seguro. Mesmo que eu tenha vivenciado uma experiência aterrorizante, eu precisava acalmar meu filho. Então eu disse a ele que aquele dali não era o Mickey de verdade. Era um filme para adultos que estavam produzindo e acabaram passando errado na televisão. Naquele momento, eu só pensava em mostrar a ele que tudo era falso. O sangue era falso e que, na verdade, a fantasia tinha alguém dentro e que a cabeça era removível e que ele não precisava ter medo. Meu filho começou a se acalmar depois disso, mas então ele me fez uma pergunta que me deixou um pouco assustado. Mas, pai, então como que o Mickey sabe o meu nome? Ele falou o meu nome. Ele falou o seu também. Naquele momento, eu falei para ele que às vezes atores e pessoas têm nomes parecidos. Assim como o vizinho dele se chamava Cal, com certeza teria algum ator chamado Cal. Então a gente não deveria simplesmente acreditar que uma pessoa está falando da gente só porque disse o nosso nome. Eu falei isso com uma tranquilidade e sem expressão nenhuma no rosto. Eu não queria que ele soubesse o quão assustado eu estava. Bom, eu disse a ele que já era tarde, que já estava na hora dele ir para a cama. No dia seguinte ele teria aula e não queríamos que ele chegasse atrasado nem ficasse cansado durante o dia. Então, assim que eu o coloquei no meu quarto para que ele dormisse comigo hoje, eu tranquei a porta e saí para verificar a casa. Verifiquei cada cômodo, cada janela, cada porta, tudo trancado. Eu não sei se realmente tinha alguém lá fora ou se eu estava só alucinando porque eu acabei vendo o Mickey na televisão. Não me interessava. Eu só sei que se tivesse algo lá, não ia entrar aqui. Logo após verificar toda a casa, eu voltei para o meu quarto, onde meu filho estava lá deitado, dormindo e tranquilo. Eu entrei e tranquei a porta. Peguei a minha arma, me sentei do lado da cama e fiquei olhando para a janela. Se tivesse alguém lá fora, se tentasse alguém entrar aqui dentro, eu não hesitaria em atirar. Às vezes eu olhava para o relógio e via que a hora passava. 3h30, 4 horas, 5 horas. Óbvio que eu não ia me dar o luxo sequer de cochilar. Eu não queria correr risco e eu amo demais o meu filho para deixar que alguma coisa aconteça a ele. Eu poderia até tentar ligar para a polícia, mas a gente estava sem sinal. Já fazem 3 dias e o meu celular já tinha queimado há uma semana e eu ainda não consegui pegá-lo de volta do concerto. Então eu estava basicamente sem comunicação nenhuma e com um possível maluco do lado de fora da minha casa. Quando foi por volta de 5h30 da manhã, eu acabei adormecendo. Eu não devia ter sentado na cadeira do meu quarto. Eu me sentei porque eu já não aguentava mais ficar em pé. E a tensão daquela noite, uma noite silenciosa, calma, estava acabando comigo. Eu acabei adormecendo na maldita cadeira e quando foi cerca de 1 ou 2 horas depois, eu acordei com um grito alto vindo da sala. Eu me assustei e logo olhei para a cama e percebi que o meu filho não estava na cama. Então eu corri. Eu corri para a sala. Eu corri o mais rápido que eu pude. E quando eu cheguei na sala, meu filho estava sentado no sofá. Só que ele não estava sentado sozinho. Tinha. Eu não sei se aquilo de lá era uma fantasia ou se aquela coisa saiu da televisão. Mas o Mickey estava sentado
do lado dele, vendo aquela porra daquele episódio de novo. Dessa vez eu vou contar pra vocês a história do palhaço James. Então, peguem seus fones de ouvido, fechem seus olhos, apaguem as luzes e venham comigo. James era um dos palhaços que trabalhava no circo de Brownwood. Todos implicavam com James, principalmente os outros que trabalhavam no circo. Sempre que podiam, eles faziam de tudo para tornar a vida de James um inferno. Escondiam sua fantasia, rasgavam seus balões, tentavam fazer ele ter menos tempo de palco. E tudo isso porque ele tinha uma grande diferença. James, como palhaço, era realmente engraçado. E ele era a atração principal em algumas noites. Ele era o palhaço mais amado do circo, mas as outras atrações odiavam ele. Não era apenas raiva, mas sim um ódio que consumia cada um deles ali. Todas as vezes que eles viam as luzes apontando para o James, o palhaço, eles ficavam com raiva porque ele era apenas um palhaço. Não deveria receber tanta atenção assim. Após uma grande noite de show, James foi para o seu trailer. Após ele entrar, algo pesado acertou sua cabeça e então ele acordou no meio da tenda, onde foi o seu último show. Em tal noite, James ainda estava fantasiado como palhaço. Ele era sempre o último a tirar a sua fantasia, porque caso ele encontrasse alguma criança, ele queria alegrar o dia dela. Ou se ele encontrasse alguém, ele tentava ser amigável como um palhaço. E então, ele sempre era o último a tirar a sua fantasia e agir como uma pessoa normal. James foi amarrado pelos seus colegas de circo, bem no centro da tenda onde foi o seu último show. E lá, eles começaram a humilhar o homem, xingando, jogando bebida nele, batendo e dizendo que ele era o pior palhaço que existia. Alguns acreditavam que o James estava ganhando o dobro por ser a atração principal em algumas noites e estavam completamente furiosos com isso. E então começaram a bater mais e mais no palhaço. Após alguns minutos de tortura, James já estava coberto de sangue e álcool. Ele implorou por sua vida. Ele disse que faria de tudo e que daria cada centavo que ele tinha e que iria embora do circo e nunca mais iríamos ver ele. Só que não demos ouvido. E alguém que estava ali no meio gritou: "Vamos brincar, palhaço." Eu tinha reparado que ele parou de chorar. O James tinha parado de chorar e sua expressão mudou completamente. Não era mais aquele mesmo cara que estava sofrendo e também não era mais aquele palhaço feliz ou então aquele homem bom. Agora ele estava diferente. E foi quando ele disse: Uma última gargalhada, uma última brincadeira. Com cada um. A tortura do palhaço amaldiçoado que vai levar vocês à diversão. A morte, aqui a maldição, assim do meu sangue. O pessoal todo parou de rir. Todo mundo ficou sério e a gente não sabia o que estava acontecendo. A voz dele tinha mudado de repente. Porra, isso foi muito do nada. E ele começou a pegar fogo. O seu corpo começou a pegar fogo, seus olhos começaram a ficar vermelhos e ele começou a dar gargalhada. Dava pra ouvir ele rindo. "A atração dessa vez vai ser vocês." "Eu espero que seja mais divertido agora." E logo após isso, seu corpo virou cinzas e ele desapareceu. Foi como se ele nunca estivesse estado ali. E 3 dias depois a gente ia ter um show. A atração principal dessa vez seria a mulher que cospe fogo. Ela durante 2 dias disse que estava ouvindo James rir. Disse que teve pesadelos com ele. Eu não acreditei, eu achei que era só um trauma que ela estivesse passando. E no dia do show, ela estava no meio do palco. Eu estava do lado dela. Ela não estava com fogo, ela não estava com nada. E ela simplesmente começou a dizer que estava vendo o James na entrada. E o corpo dela começou a pegar fogo, bem ali na minha frente. Olha, não tinha álcool, não tinha bastões de fogo, não tinha nada. E ela simplesmente começou a queimar.
até que só sobrasse cinzas. Olha, vocês vão falar o que foi eu que coloquei fogo nela? Vai falar que foi eu que também matei os irmãos Fortões? Vocês viram o corpo deles, não viram? Vocês viram que aqueles dois foram enchidos com balões, tá? Eu também tô começando a ouvir aquele maldito palhaço rindo. Eu também tô... James? Ai, meu Deus. James? Ele tá na porta. James! Antes de irmos para a história, temos 3 avisos rápidos. A história é pesada, não é para criança, e se você se sentir mal em algum momento, pode sair do vídeo. Não se sinta obrigado a continuar ouvindo. Então, peguem seu fone e venham comigo. Meu nome é Felipe. Eu tenho um filho de 10 anos que adora o Pateta. Exatamente, aquele cachorro que fala, come e age como uma pessoa. Eu particularmente não gosto da ideia de criaturas que, obviamente, são animais, agindo como pessoas normais. Eu, quando criança, tive experiências muito ruins que envolvia a tão amada Disney, aqueles malditos bonecos e brinquedos, mas não posso deixar os meus traumas atrapalhar a doce infância do meu filho. Ele tem apenas 10 anos e nessa idade ele precisa de magia e alegria. Quando foi em uma segunda-feira, eu fui buscar ele na escola. Percebi que ele estava meio triste, quieto, então perguntei a ele o que tinha acontecido. Perguntei se algum coleguinha tinha brigado ou se alguém brigou com ele ou algo assim. É que alguns dos meus amigos vão visitar a Disney, mas eu sei que você não gosta. Eles me chamaram para ir e até disseram que não teria problema se você deixasse eu ir. Mas eu sei que você não gosta da Disney, nem do Pateta e nem do Mickey. E eu falei para eles que eu não queria ir. Eu não quero incomodar você com isso. Olha, filho, você tem estudado muito. Você também ajuda muito o papai em casa, então não tem problema, tá? Mas você não vai com seus amigos. Eu que vou levar você na Disney, tá bom? Logo após eu dizer isso, o garoto ficou super feliz. Seus olhos encheram de brilho, foi como se ele tivesse ganhado o maior presente da vida dele. Tudo que ele conseguiu dizer até a gente chegar em casa é que iria ver o Mickey e o Pateta, e ele estava tão feliz e com um sorriso no rosto. Ele estava finalmente indo conhecer os seus heróis, e eu indo pro meu pior pesadelo. Finalmente chegou o dia de irmos até o meu pesadelo. Meu filho já estava pronto e extremamente nervoso, ansioso, alegre, feliz, pulando por todos os cantos da casa. Antes de sairmos de casa, eu peguei uma caneta e fiz um desenhozinho no seu ombro na parte de trás. A camisa iria cobrir e ninguém ia notar. Eu tive que fazer. Eu sabia que precisava. Meu filho na hora não entendeu muito. Eu disse a ele que era só uma tatuagem de caneta, que eu também faria uma em mim. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma bem na minha coxa, na coxa esquerda. Foi como se fosse uma caneta desenhada. E com tudo pronto, entramos no carro e fomos em direção à Disney. Lá tinha de tudo, todos os personagens, Mickey, Minnie, Pateta, Pluto, Pato Donald e várias pessoas fantasiadas. E também encontramos alguns dos amigos do meu filho lá. Eu notei que as crianças estavam se afastando um pouco de seus pais, então eu chamei o meu filho e disse a ele: não se afaste de mim em momento algum. Não pegue nada de ninguém. Você tá me ouvindo? Se quiser ir no brinquedo, eu vou com você. Se quiser comprar alguma coisa para comer, eu vou com você. Por favor, não saia de perto de mim. Se por algum motivo você sair de perto de mim e me encontrar, peça para ver o desenho. Se eu não mostrar o desenho, eu quero que você corra. Corra o mais rápido que você puder para o carro e grite o mais alto que você puder. Entendeu? Faça exatamente desse jeito. Se eu não mostrar o desenho que eu fiz com a caneta, você tem que correr e gritar. Por favor, isso é muito sério. Meu filho apenas aceitou com a cabeça, dizendo que sim. Me deu a mão e começamos a caminhar.
Enquanto estávamos caminhando e ele super feliz porque tinha comprado pipocas e suco, eu reparei que muitos pais não estavam com seus filhos e que alguns fantasiados estavam segurando crianças e levando elas para brinquedos. E então eu percebi que estava todo mundo hipnotizado com a magia da Disney. Era como se aquele lugar hipnotizasse os pais e as crianças. É como se os pais esquecessem os seus filhos e simplesmente vivessem. Alguns fantasiados estavam me observando. Era como se eles soubessem que eu notei que tinha alguma coisa errada. Eu estivesse notando que tivesse alguma coisa muito fora do normal ali. E então, de um lado estava o Mickey me olhando, parado, sem se mexer. Do outro estava o Pato Donald, apenas me olhando também. Eu decidi passar por trás da fantasia deles, ver se tinha zíper e o que estava acontecendo. Ironicamente, o que não deveria ser, quanto mais tempo eu olhava para aquela fantasia, mais parecia que eles eram reais. Eu não encontrava abertura para zíper, eu não encontrava jeito de tirar aquilo dali, aquela fantasia. Realmente aquilo começou a me assustar ainda mais. E quando me dei conta, eu não estava mais segurando a mão do meu filho. E então, foi como se todo lugar perdesse o brilho novamente. Eu olhei para os lados e vi aquele maldito Pato Donald levando meu filho para um dos brinquedos. E então eu gritei, o mais alto que eu pude: "Devolva o meu filho agora! Solta a mão dele! Se você não devolvê-lo, eu juro que eu mato você e todos que estão aqui. Eu sei exatamente o que vocês fazem aqui. Não me teste! Não me teste!" Aquele maldito pato ficou parado, olhando para minha cara, com aquela porra de sorriso bizarro, aquela porra daquela máscara. E então, ele soltou a mão do meu filho que veio correndo na minha direção. Por alguns segundos, eu achei muito estranho o jeito como meu filho corria. A forma como ele vinha na minha direção era como se... Não tinha como aquilo ser o meu filho. Eu olhei no seu ombro, bem na parte de trás onde eu tinha feito um desenho. E não estava lá o desenho. Eu olhei para aquele maldito pato que ainda estava parado me encarando. Ele sabia que eu tinha descoberto. Ele sabia que eu sabia que alguma coisa estava muito errada ali. E então, eu empurrei essa criança para longe e fui na direção daquele maldito pato. Eu cheguei bem perto dele e disse: "Eu sei que aquela coisa não é o meu filho. Ou vocês devolvam ele, ou eu garanto que vocês todos, não me importa se são pessoas ou não, vão pagar caro por isso." Então quer dizer que foi você? Nossa, quanto tempo eu não te vejo. Eu achei que nunca mais você voltaria. Quer saber aonde está o seu filho? Você deveria caminhar até a entrada. A gente se vê de novo. E então, uma pessoa que estava visivelmente fantasiada de Pluto veio na minha direção e disse: "Senhor, pode me seguir, por favor? Tudo será esclarecido e tudo voltará ao normal." Calma. Mesmo após o meu grito, todos os pais e crianças que ainda estavam ali, era como se eles estivessem hipnotizados pela magia da Disney e não ouvissem nada o que a Disney não quisesse. E então eu percebi que cada um daquelas fantasias, cada um daquelas pessoas fantasiadas estavam olhando para mim. Mas eu reparei que não era como se estivessem fantasiados de verdade. Seus olhos piscando, suas bocas mexendo. Aquilo dali não eram fantasias. Tinha alguma coisa muito errada naquele lugar. E então, alguém fantasiado de Pluto veio até mim
E dessa vez realmente parecia ser uma fantasia porque dava pra ver que tinha alguém dentro dela. Senhor, eu peço que se retire das instalações. Eu vou acompanhá-lo até o seu carro e provavelmente o seu filho deve estar lá esperando. Peço desculpa por qualquer inconveniente. Iremos estar revendo algum dos nossos funcionários, sabe? Porque tem alguns que são novos e acabam cometendo alguns erros. Pedimos desculpa por isso. Por favor, venha comigo. Enquanto estávamos indo na direção do meu carro, eu reparei que o meu filho estava próximo ao carro. E um pouco afastado dele estava o Mickey. O mesmo Mickey que, há alguns minutos atrás, estava parado me encarando. O rapaz que estava fantasiado, então, olhou para mim antes de me aproximar do carro e disse: Você era muito jovem quando veio aqui a primeira vez. Mas você lembra exatamente o que aconteceu, não é? Você sabia que não deveria trazer o seu filho aqui e ainda assim você trouxe. Você achou que ia mudar alguma coisa? Você achou que eles iriam mudar? Você acha que eu vou conseguir tirar isso aqui depois de trazer você pra cá? Eu falhei com eles e agora eu vou fazer parte deles. Eu não sei o que... De repente, a boca do Pluto se fechou. Não tinha mais voz. Ele só ficou ali parado, olhando para mim, piscando os olhos. Ao longe, perto do meu carro, eu vi o meu filho e aquela porra daquele Mickey perto dele. Eu não pensei 2 vezes. Não me interessava o que essa porra desse cachorro tinha pra falar. Eu corri na direção do meu filho e logo olhei no seu ombro. Eu vi que a tatuagem de caneta tava lá. Entramos no carro e eu saí o mais rápido possível. Antes que eu conseguisse ligar o carro e sair, o Mickey veio até a janela. Eu reparei que ele estava com a boca um pouco aberta, e dentro da sua boca era o que parecia ser o rosto de uma pessoa, mas não estava nada normal. O rosto daquela pessoa estava completamente deformado, e o cheiro era o cheiro de um cadáver podre, como se estivesse apodrecendo ali dentro há muito tempo. Seja lá o que for aquilo, seja lá o que seja aquilo, eu espero nunca mais encontrar na minha vida.